Tá bom? Bom? Mano, que da hora, velho. Esse aqui é o meu ambiente, cara. Isso aqui estão algumas obras que vão pra Sentes, lá em São Paulo, na sexta-feira, Que massa. pro evento. E tem uma lá atrás que tá sendo terminando de produzir ela. Aí aqui, minha série Raízes, né? Ainda falta mais uma obra para completar a coleção toda. Nela eu usei café, pó de café, usei filtro reciclado também. Que da hora. Então tem uma textura bem única mesmo. Essa que você tá lançando agora. É, que eu tô lançando agora. Só pausei ela por conta do evento, né? Que vai ser na sexta-feira. Essa obra aqui eu demorei 1 ano para fazer ela, né? Um ano? Não é porque ela foi difícil nem nada, mas é que ela tem um significado muito importante porque foi o ano passado, né, que eu produzi ela. Então o ano passado foi um ano que eu estudei bastante sobre arte abstrata, as composições, tudo. Então ela foi um estudo do ano inteiro, sabe? Então eu gosto muito dela também porque ela tem um mix de coisas aí que eu fui usando, né? Ela tem tinta acrílica, ela tem giz, ela tem spray, ela tem aquele outro produto que eu tava usando lá fora, né? Que é esse material que é um pouco de aquarela também. Que da hora. E aí você fez esse quadro, você tava aprendendo, tipo assim, estudando... Cada camada né? que eu fui fazendo foi uma época diferente do ano, entendeu? Então o começo do ano foi quando eu fiz ela para uma exposição em São Paulo. Sei. Que era da exposição que eu fiz junto com o Eba, um DJ. E daí, nessa exposição, eu quis buscar falar sobre a minha insegurança de me apresentar em público, de falar em público, e a minha insegurança de estar fazendo pela primeira vez uma exposição assim que vai ser aberta ao público e tudo mais. Na série inteira que eu fiz, eu fui começando com obras que eram completamente pretas, tudo escuro, e aí as obras iam diminuindo e depois ia aumentando, né? Então eu comecei com uma obra do mesmo tamanho, só que inteira preta, e ela ia diminuindo e ia aumentando, ia entrando o azul também, né? Então o meio da série era uma obra que tinha azul e preto, sabe? Era bem misto. Aí essa era a última obra que era completamente azul, que simbolizava, né? Que eu tinha perdido completamente o medo, sabe? Que daí é o que fez sentido eu estar lá na hora, né? Tanto é que quando ele chegou em mim para perguntar se eu queria falar ao vivo, né, no microfone e tudo, no palco, eu não tinha nada combinado disso, né? Na hora eu falei que não queria, falei que não. Uhum. Aí minha namorada obrigou, né? Falou assim, não, você vai. Não obrigou. Tipo, aí depois eu pensei, assim, cara, não faz sentido nenhum eu fazer uma série sobre perder o medo, chegar aqui e eu ter medo, entendeu? Que da hora. Então eu não tive escolha. Então na hora eu subi, eu falei um pouco do meu processo criativo, de tudo que a gente conversou nos vídeos anteriores. E aí no final eu falei, bom, eu subi aqui morrendo de medo, falei pro Weber que eu não queria subir, mas aí não faria sentido nenhum a minha exposição estar aqui, né? Aqui pra essa série da Saints, quando o Pedro me chamou, cara, ele me chamou na sexta-feira, então eu tinha muito pouco tempo pra desenvolver todo um conceito e uma série, tudo, né? Mas de qualquer forma eu quis aceitar o projeto. E eu sei que, cara, as inspirações ela vêm do dia a dia, então isso eu fiquei muito tranquilo, entendeu? Não fiquei desesperado, nossa, vai ter que buscar alguma coisa. Então foi na sexta-feira que eu assisti um filme à noite que me deu muita inspiração para essa série. O filme chama A Vida de Chuck. É um dos únicos contos do Stephen King que não é de terror, né? Sim. Então, nesse filme, nesse conto, ele fala muito sobre a vida e sobre a morte também. E tem uma cena que o Chuck, né, ele começa a dançar no meio da rua por conta de uma baterista que estava lá tocando para ganhar dinheiro, tudo. Simplesmente ele começa a dançar e ele não tem explicação por quê. Isso é no começo do filme, né, porque o filme ele é contado de trás para frente. Então ele começa com ele morrendo e depois a gente tem a infância dele e o jovem adulto dele. E aí a gente não entende também porque ele começa a dançar, ele não quer explicar pra baterista. Aí só no final do filme que ele conta que... Não é que ele conta, mostra que num quarto especial lá da casa dos avós deles, que era um quarto que ele era proibido de entrar, ele entra e ele vê a própria morte. Então todo mundo que entra nesse quarto vê a própria morte. Então ele viu a própria morte, que é o que deu a entender que quando ele dançou, ele sabia que ele estava próximo do fim dele. Então ele quis aproveitar todo o momento da vida, entendeu? Então da forma como ele quis celebrar a vida foi dançando. Então eu acho que tudo isso tem um
um lado também do evento, que é pro Tomorrowland, que é um evento de dança, então a nossa vida, ela é cheia de recomeços também, né? Então por isso que eu coloquei o poema no começo da apresentação, que era Existem Milhões em Mim, que é o poema que ele lê pra professora, e aí ele pergunta o que significa aquilo pra professora, né? E a professora fala que aquilo significa todas as memórias, todas as vivências, todas as pessoas, tudo que ele viveu tá dentro dele, então existe milhões de coisas dentro dele, né? Que são experiências. Então é isso que eu quis buscar para essa coleção. O que o Ascend está vivendo agora é uma nova experiência, é um novo recomeço, é uma nova memória. Então diante disso a gente vai dançar também para celebrar tudo isso, entendeu? Então Legal. Dessa forma que eu quis buscar para essa série que se encaixou perfeitamente com o filme, entendeu? Uhum. E aqui ela vai tendo uma progressão, né? Até chegar na última obra, que será a Dança da Vida, né? Que é a dança da celebridade mesmo. Então, tipo, eles têm uma ordem ou não? Eles têm uma ordem. É a primeira, a segunda, e a terceira e a quarta lá. Então por isso que eu quero que a quarta esteja bem viva, sabe? Pode crer. Porque É uma progressão de cor, assim, né? quero que ela seja a celebração, né? Vai ser o momento que vai estar todo mundo lá no evento dançando, Tomorrowland, não sei o quê, Liberty, Café Liberty. E eu sempre durmo nos filmes, né? Esse foi o filme que eu não dormi. Não dormiu. Veio no momento certo. Aham. Mano, e você fazer, tipo, ter uma história dessa, tipo, em pouco tempo, velho. Mano, foi Deus. Foi realmente Deus, cara. Mas é isso, né? Tipo, o que inspira a gente são coisas, né? Não adianta a gente ficar, nossa, eu preciso ir atrás de alguma coisa, Você consumir algo, vai vir alguma coisa. E tipo, isso veio através de um filme, né? Mas pode ser através, cara, de um verso de um livro, de uma parte de uma música. Pode ser até uma música sem vocal, sabe? Qualquer coisa inspira a gente. E a maioria das suas obras, elas vêm de inspirações de outras artes? Tipo, música, filme, Sim, livro? com certeza. Com certeza. E do tipo, você costuma fazer, tipo, a sua arte nesse espaço, assim, aqui? Ou, tipo, pela casa? Como que você faz? Então, eu costumo fazer as artes nesse espaço aqui. Então, aqui é o espaço que eu produzo as minhas artes, né? Isso aqui tá até secando, que seria a quarta obra. Tem o tempo da inspiração, né, velho? Aham. E aí você pausou ela pra, tipo, deixar secar, ver o que você curte, o que você não curte. Às vezes eu vou, depois quando ela secar, eu vou colocar elas ali perto das outras também. Eu olho, dou uma andada em volta, vejo o que eu gosto, o que eu não gosto, tiro uma foto, dou um zoom. Isso é muito importante também, cara. Não é um processo fixo, assim, então. Tipo, você não chega, tem uma fórmula pra fazer esse quadro. Não. Em todas as obras que eu faço, eu pego ela, em algum momento, ponho ela na parede, tiro uma foto, dou uma olhada. Às vezes eu até volto no dia seguinte, ou em algum outro momento, entendeu? Nunca é tipo assim, nossa, eu vou fazer isso, é isso e pronto, acabou. Não, a arte abstrata, elas não presenteia com coisas que a gente nem espera. E isso que é a parte mais forte, assim, dela. Por isso que eu curto bastante também, porque é um momento muito único. E acontece às vezes de, tipo, você sair, por exemplo, fazer alguma outra coisa, aí vamos supor, você assistiu outro filme, aí, tipo, você fala, mano, que da hora. E aí, tipo, você tem uma outra direção pra arte depois? Com certeza. Tipo, isso acontece direto também. Quando eu acho que encaixa pro momento, entendeu? Aí isso rola. E aí muda a direção da arte. Muda a direção. É que muita gente acha que você vai perder a inspiração do processo, né? Se você for fazer outro dia. Mas na verdade, cara, é muito fácil você acessar todo aquele sentimento que você teve no momento também, entendeu? Você sabe que você acessa aquilo através de música ou de cheiro, alguma coisa assim. Então é um momento que volta, sabe? Arte abstrata, assim, tem muita gente que, tipo, não entende, né? Tipo, que não bota valor. Você diria que do tipo, é muito mais sobre essas partes, assim, tipo, a experiência que você teve levou você a fazer? Ou do tipo, é um valor mais visual? Na verdade eu sinto que é um equilíbrio, assim, cara. É um tanto do sentimento também, mas é um tanto também do visual. Porque, querendo ou não, ela tem que ter uma boa apresentação, né? Ela pode ser qualquer coisa, né? Ela pode ser uma arte muito disruptiva, mas ela tem que seguir um caminho também, ela tem que seguir uma comunicação boa, sabe? O primeiro sentimento que o espectador tem é quando ele bate na tela e sente alguma coisa, tá ligado? Aí depois vem todo o conceito, tudo, a história por trás, mas o que vai fazer o espectador sentir alguma coisa são as combinações de elementos, né?